Vou apresentar um estudo prospectivo, então, sobre o impacto do uso do selante de fibrina humano livre de agentes estabilizadores de coágulo em artroplastias totais de joelho. Bem, todos sabem que a artroplastia total de joelho é uma das opções de tratamento nos graus avançados de osteoartrose, com excelentes resultados, porém que ainda encontra no sangramento causa importante de complicações. Dentre as diversas estratégias de prevenção e manejo de sangramento, eu venho destacar o uso de selante de fibrina de uso tópico, que vem apresentando bons resultados na literatura nos últimos anos em relação à perda sanguínea total e redução nas taxas de hemotransfusão. Porém, há um problema relacionado ao seu uso, que serão as complicações tromboembólicas relacionadas aos agentes estabilizadores de coágulo presentes em suas formulações. Uma possível solução, então, seria uma nova geração de selantes de fibrina livre de tais agentes estabilizadores de coágulo. O objetivo do nosso trabalho, então, foi avaliar o resultado do uso desse tipo de selante em artroplastias de joelho em relação à perda sanguínea e necessidade transfusional e se ela afetaria ou não o tempo de internação hospitalar, percepção de dor, amplitude de movimento e complicações. Avaliamos então 64 pacientes de ambos os sexos, com mais de 55 anos de idade, que foram divididos em dois grupos, mediante a sorteios de envelopes lacrados, abertos imediatamente antes do fechamento da ferida, com 32 pacientes em cada grupo. Foram incluídos pacientes com osteoartrose idiopática de joelho, graus 4 ou 5 de Albach, e amplitude de movimento de pelo menos 90 graus, sem grandes deformidades, que já estivessem internados aguardando o procedimento de artroplastia. Foram excluídos pacientes que tivessem qualquer fator que levassem a uma predisposição ao sangramento aumentado e aqueles pacientes em que o tempo de isquemia fosse superior a 2 horas antes do total fechamento da ferida. O grupo de estudo recebeu então 6 ml do agente hemostático de fibrina, o grupo controle não recebeu adição de nenhum agente, todos os pacientes receberam um dreno aspirativo e todos receberam a mesma profilaxia contra a TVP. Em relação aos nossos resultados, nossos grupos foram absolutamente similares em relação a gênero, idade, peso, altura, índice de massa corporal e volemia. Em relação à perda sanguínea ferida no dreno em 24 horas, tivemos uma maior perda sanguínea no grupo de estudo, porém sem significância estatística. Em relação à perda de hemoglobina e perda sanguínea em 24 e 60 horas, não houve nenhuma diferença significativa entre os nossos grupos. Apenas um paciente do nosso grupo controle foi hemotransfundido, nenhum do grupo de estudo. Em relação ao tempo de internação hospitalar, dor e amplitude de movimento, nossos resultados também foram bastante similares entre os grupos. Não tivemos nenhuma complicação. E discutindo então nossos achados com a literatura, o estudo de Reis, em 2014, também observou um maior sangramento no seu grupo de intervenção. Em relação à perda de hemoglobina média e perda sanguínea total em 24 e 60 horas, apenas o estudo retrospectivo de Reinhardt, de 2013, mostrou uma redução de sangramento similar ao uso da adrenalina. Os demais estudos prospectivos não mostraram nenhuma diferença. Em relação a uma transfusão, apenas também um estudo retrospectivo de Bol-Musef, 2014, mostrou uma menor taxa de transfusão no grupo de intervenção, enquanto os estudos prospectivos não mostraram nenhuma diferença entre seus grupos. O único estudo que avaliou o tempo de permanência hospitalar foi o estudo de Randelli, de 2014, que também não observou diferenças entre os seus grupos. Em relação aos níveis de dor pós-operatória, amplitude de movimento e também em relação a complicações, nenhum estudo na literatura mostrou qualquer diferença entre os grupos. Como pontos fortes do nosso trabalho, nós tivemos amostras bem homogêneas, uma perda mínima de pacientes, um número de pacientes significativo, além de ser um estudo prospectivo e randomizado. Destacamos como limitação a perda do segmento entre 60 e 72 horas, pois os pacientes tiveram alta, e não interferimos com isso para não interferir na avaliação do tempo de internação hospitalar. Concluímos então que essa medicação não foi eficaz em reduzir o volume de sangramento, a necessidade de hemotransfusão e também não foi capaz de interferir sobre o tempo de internação hospitalar, percepção de dor e amplitude de movimentos, e não se relacionou a nenhuma complicação. Muito obrigado.